é uma figura muito antiga. Acreditam-se que ele venha do Bufão, que o Bufão ele é um ser que ele trabalha um humor mais grotesco, assim. Ele é um ser que normalmente também veio do povo da corte por ali, que eram filhos de nobres, que tinham deformidades físicas pela relação consanguínea. E aí eles mandavam esses filhos dos nobres para estudar bufonaria, e aí depois eles viravam o povo da corte, tudo. E aí é difícil traçar uma linha histórica de onde surgiu o palhaço, né? Mas tem vários seres fazedores do riso, assim, em vários lugares do mundo, que não necessariamente é um palhaço de nariz vermelho, mas um brincante, um fazedor do riso. Aqui em Brasília, no Cavalo Marinho, tudo tem Mateus, que é um brincante, ele usa o nariz vermelho, mas se assemelha muito com um palhaço. Na cultura indígena também tem o Rotchuá, que é como se fosse um palhaço sagrado, eles não usam o termo palhaço, mas é um ser sagrado que é para fazer riso, a função dele é fazer rir. E isso teve imperadores na Índia, na China, então na cultura do mundo tem esse fazedor do riso. Até por um medo, antes era uma coisa de ritual, de espantar o medo da morte. E aí essa figura foi ficando popular, e aí foi se expandindo, foi ficando comercial depois também. Os nobres pagavam para ter um fazedor do riso com eles. O palhaço ele trabalha com um lado de empatia, é um lado mais humano, e o bufão não, ele é meio de jogar o que ele passa da vida na cara mesmo assim do outro, de uma forma mais diretona, assim. E aí a palhaçaria também vem muito no lugar do que a sociedade despreza, assim. É o mais humano que você tem. Então, por exemplo, coisa de cabelo, corpo, tudo na palhaçaria você realça, porque é pra mostrar mesmo que é isso da fragilidade, do ridículo, né? Que tudo que a sociedade vai jogar fora, a palhaçaria vai aproveitar. Porque o palhaço é justamente esse ser que é meio que um fracassado da sociedade, assim, né? Ele não é num lugar dramático, mas, por exemplo, o Charlie Chaplin, né? Que é um grande exemplo de palhaçaria. Ele é uma pessoa que não tem onde morar, não tem o que comer muitas vezes, não tem família, mas ele também não entra nesse lugar de drama, sabe? Ele é essa figura, mas dentro disso ele vai jogando com o que tem, aí vai fazendo humor e vai se conectando pelos outros por esse lugar do ridículo, né? Que a gente vai escondendo. Muito importante ressaltar que palhaçaria não é uma coisa infantil, ela pode vir a ser por ser um lugar de brincadeira, que a criança se conecta muito, mas não só. Existem cabarés em que tem palhaçaria com conotação sexual, duplo sentido, tudo. Então não é uma coisa para crianças, não é uma coisa só alegre. Tem um palhaço russo que chama Slava. A palhaçaria russa em específico é bem diferente, assim, não é uma bobeira, é uma coisa mais poética. Tem um riso, mas não é no primeiro plano. Então tem tipos de palhaçaria também. E na palhaçaria tem duas figuras que são muito fortes, que é o branco e o Augusto. O branco normalmente é a pessoa que manda, ele é o líder, né? Assim, os dois estão no mesmo lugar da sociedade, os dois são esse ridículo, só que dentro da relação dos dois, um manda e o outro obedece. É muito importante também na palhaçaria o sim ao jogo, então tem essa regra do palhaço nunca diz não. Então, se o palhaço está em cena e entra uma criança, ela brinca com a criança, não ignora, sabe? O palhaço, ele não tem quarta parede, ele joga com o que acontece. Se eu estou no meio de uma apresentação, alguém entra, eu olho, interajo com aquilo. Se uma luz estoura, se qualquer coisa. Inclusive, meu TCC foi sobre isso, o quanto a palhaçaria também ajuda o ator. Não necessariamente para ser palhaço, mas as ferramentas que a palhaçaria te dão para a atuação. O olhar da palhaçaria é muito forte, a conexão com o público, o improviso. Então, caso não queiram ser palhaço, mas é isso, assim, estudar palhaçaria é muito bom para a atuação nesse viés de ferramentas que ela te dá. Aqui é uma oficina mais das técnicas, não tem obrigação nenhuma de ser engraçado, já aviso logo. É realmente para aprender, explorar. Agora a gente vai treinar tipos de andadas. Vamos tentar criar corpos a partir do pé, da sensação física do chão. Então primeiro vamos andar de ponta de pé. E aí tenta ir para o máximo que você consegue mesmo. Para entender esse outro corpo, tenta ir para o limite que você consegue.
dentro da limitação de cada um. Então vamos andando de ponta de pé. Ressola no resto do corpo a partir do pé. A pisada assim, ela vai reverberar no braço, na coluna. Agora vamos ir para os calcanhares. E aí tenta o máximo mesmo de cada calcanhar. Porque se eu fico assim, eu consigo andar normal, não reverbera tanto. Se eu vou para o extremo, aí meu corpo já modifica. Então tenta realmente ir para o máximo. Não é um corpo cotidiano, é realmente esse máximo para entender o que muda no corpo. Causa um desconforto pisar assim. E aí se olham também para ver como que muda o corpo do outro, esse caminhar. Você vê que o braço mexe diferente, balança. Agora vamos andar com a parte do pé para fora. Assim. E aí tenta flexionar o joelho mesmo para ir para esse extremo. Agora vamos com a parte interior do pé. Tentei alterar a velocidade também, como é pisar assim e acelerar, é um pouco rápido. Agora vamos com a passada o mais colado possível no corpo. Pode ser o pé normal, pisando no chão, só que a mais coladinha que eu conseguir. E aí tenta reparar como isso muda o seu ombro, a tensão do ombro, a coluna, o braço, o cotovelo. Ele não balança da mesma forma do que o outro. Agora, a gente viu possibilidades de pisada no chão. Então eu tenho calcanhar, ponta do pé para fora, para dentro, essas 4. Eu tenho a distância da passada e eu tenho um ritmo mais rápido e mais devagar. Eu queria que vocês brincassem, experimentassem mesmo, mesclando elas. Na ponta do pé rapidinho e junto, na ponta do pé afastado, no calcanhar juntinho, calcanhar afastado, rápido, devagar. Vão experimentando, misturar essas coisas, vão, como pesquisa mesmo, ver um outro caminhar que surge, uma outra coluna, outra, pelo pé, tudo partindo do pé. Não é uma ideia que eu acho que esse pé vai me dar. Não, parte do pé, da sensação física mesmo. Ela naturalmente vai te dar uma outra coluna. Então podem experimentar. E aí, caso vocês tenham achado alguma passada que interessou, está pesquisando, fica nela e aí tenta ver algum som. Se ela soltasse um som, não um som falado, só um som, uma voz. Esse corpo teria que voz. Por isso, para ajudar a entender, tem que ir pro máximo mesmo. Porque às vezes tá no pequeno fica difícil, porque fica muito parecido com o cotidiano. Tenta ir pro máximo. Pra entender o tempo dessa figura. Tô de salto alto, meu corpo vai para outro lugar. Por isso é muito importante você usar às vezes o sapato que o seu personagem não sai. Porque se eu tô com um sapato social, eu vou para um lugar. Se eu tô de salto alto, eu vou para outro lugar. Se eu tô de chinelo, eu vou para outro lugar. A partir do pé dá para construir também. Por exemplo, Chaplin usa o pé para fora. Então o personagem todo dele vem desse lugar também do pé
Pela pisada, você vai construindo a figura. Então é uma possibilidade também de entender um outro pouco de personagem. Aí eu posso dosar também. É legal ir pro 100%, porque depois eu posso ir nivelando. Então se eu tô aqui e acho essa figura aqui no 100%, depois eu vou pro 20%, eu acho esse corpo. E aí você vai dosando, seja para uma câmera, para um teatro. Então é legal isso, deixa eu ir pro 100%, deixa eu entender o que modifica meu corpo no 100%. E aí daqui deixa eu ir para 50%, deixa eu ir para 30%, deixa eu ir para 20%, deixa eu ir para 10%, deixa eu ir para 5%. O olhar muda, tudo muda e é isso, você vai dosando. Já tem experiência. Acho por cima. Ah, tá. Segura aqui, sabe? Vocês vão lembrar de vocês crianças. Enquanto vocês brincavam, lembrar daquela criatura curiosa, aquela criatura que gostava de explorar o mundo. Você não vai voltar a ser criança, sua infância foi o que foi, mas lembra das coisas boas que tinham quando você brincava, as brincadeiras que você fazia na rua, os personagens que você inventava. Tenta lembrar da curiosidade que você tinha com coisas novas. Do estado da criança. Como você brincava. E aí agora vocês vão colocar o nariz, ainda de olho fechado. E aí respira essa máscara. Sente essa máscara no seu rosto. Essa nova sensação física mesmo desse novo nariz. Respira esse ar que passa por ela. O ser uma máscara também ele é algo que te protege, mas também te revela. Sente essa nova máscara, respira ela. E é como se essa figura, se esse palhaço, estivesse vindo pelo mundo pela primeira vez. É como se ele estivesse vindo a primeira vez no mundo. Então ele tem uma curiosidade das coisas, do detalhe. Ele não sabe exatamente para que serve cada coisa. Se ele vê um chinelo, ele não sabe necessariamente que é no pé. Ele tem curiosidade para descobrir para que servem as coisas. Como se fosse uma primeira vez que está vendo aquele objeto, esse mundo, esse lugar que ele está. É a primeira vez que ele está vindo. Então tem essa curiosidade da criança mesmo de descobrir para que serve. Aí tem que entender o que é essa coisa, para que serve essa coisa. O peso dela.
entender a função das coisas. É uma mistura de um olhar curioso, mas também deixa eu ver a praticidade disso. Para que isso serve, será na vida? Será que é um instrumento musical? Será que é uma coroa? Será que é... Passar a unha, se passar, se eu bater nela, só que ela e tem outras figuras com você também na sala, você não tá sozinho. E sozinho. Essas pessoas têm coisas também, você nunca viu antes. Se você já tiver descoberto alguma coisa dessa coisa, mostra pra essa pessoa nova, dependendo. O que você descobriu que faz? E se juntar as coisas, será que dá uma terceira coisa?
Mostra pro outro também que descobriu essa mulher. Eu me diverti. Também. Me diverti. A cara de sapato do China foi muito engraçada. Eu gosto de pegar assim, botar o nariz, olhar, experimentar alguma coisa nova, assim, muito interessante. Falar assim, tipo, de não saber como o mundo funciona, é muito engraçado. Você fica pensando assim, pra que serve essa coisa? É muito bom, velho. É um exercício que demora um tempinho assim, né? Porque acho que dá um tempo de entender, tipo, o que realmente eu não sei. Porque você olha uma lâmpada, você sabe pelo que a lâmpada serve, a garrafa, você sabe como rosqueia. E aí é um tempo de entendendo também e entrando, se permitindo, né? Porque às vezes a gente fica muito no racional. Como é que eu vou agir, como é que eu penso, estão me olhando, não estão me olhando, como é que eu vou brincar. E aí é um tempo para ir resgatando mesmo, né? Uma pesquisa de como voltar para essa coisa que a criança tem muito viva, né? Do brincar, que é uma coisa do ser humano, é da gente, e a gente vai perdendo, vai privando, vai bloqueando. Eu vejo meus netos quando eu era pequeno, que eles que é isso? Que é isso? E perguntavam tudo. A geração nova é diferente da minha, né? Ah, que é isso? Pra que serve isso? Era tanto, por quê? Por quê? Por quê? O palhaço, ele trabalha muito cômico em geral com a reação. Às vezes o humor tá na reação, a quebra, né? Mais do que uma ação física, ou uma palavra, ou não sei o que. Às vezes o outro está fazendo a coisa e a minha reação sobre aquilo é onde está a graça, na quebra, nas coisas. Não,